presidente Lula vetou o projeto, a lei aprovada no Congresso, da dosimetria. Quais são as chances de o veto do presidente ser derrubado? Estão aqui os números. Esse projeto foi aprovado por 48 a 25 no Senado e por 291 a 148 na Câmara. Vale dizer, o Congresso Nacional, para derrubar um veto, basta, a maioria absoluta significa a metade do total de deputados e senadores, mais um. E, na verdade, esses votos, numa reunião do Congresso, o resultado seria 339 votos pela derrubada do veto em 339 votos no total dos 584 deputados e senadores. Tem voto suficiente para derrubar. Outra coisa, a CPI para investigar o Master, né? Tá cheio de gente enrolada no Master, gente importantíssima enrolada no Master, tanto que é sigilo de todo jeito, sigilo no Banco Central, sigilo no Supremo, sigilo na CPI, até na CPI da Previdência, telefone de Vorcaro, é uma caixa de Pandora, se abrir vão sair todos os males do Brasil. Já tem... ontem tinha 208 deputados assinando e 37 senadores. Então já tem número suficiente para abrir uma CPI também sobre esse assunto do Vorcaro. Uma coisa muito estranha foi aquela conversa ao pé do ouvido, literalmente, no evento esvaziado que Lula inventou para comemorar, para lembrar o 8 de janeiro de 2023, entre o advogado do Lulinha e o diretor da Polícia Federal, gravado por um câmera da SBT. Né? A gente fica pensando se fosse Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro que tivesse ido conversar com o chefe da Polícia Federal, hein? Que escândalo. Assim como se fosse... Eduardo Bolsonaro, sim, foi sancionado por isso, que ele estava fazendo coação sobre a justiça. E os contratados, os 40 contratados pelo Master, hein, para fazer campanha contra o Banco Central e a favor do Master. Que tal? Isso não é coação? Né? E mais o ministro do Supremo, que chamou para si um inquérito que estava na primeira instância e impôs sigilo, o outro lá do Tribunal de Contas da União, que foi se meter onde não deveria ter se metido, agora o senador Alessandro Vieira está entrando na PGR, na Procuradoria-Geral da República, saber por que ele cometeu essa inconstitucionalidade que foi contra o Banco Central e a credibilidade do sistema financeiro nacional. Tomara que não fique por aí, né? A CPI agora pode investigar por que tudo isso. Bom, falando um pouquinho de política exterior, vejam só. Lula reagiu a uma postagem de Milei e mandou retirar o Brasil da custódia da Embaixada Argentina, que foi esvaziada por Maduro lá em Caracas, né? E os brasileiros saem. Entra Giorgia Meloni, que vai botar a bandeira tricolor italiana lá a pedido do Milei. Ao mesmo tempo, vejam só, enquanto acontecem essas manifestações no Irã para derrubar a ditadura teocrática dos ayatolás, a tal República Islâmica, né? Os ministros de Relações Exteriores do Irã e do Brasil conversaram sobre o sequestro de Maduro, segundo nota do Irã, uma cooperação próxima para enfrentar políticas unilaterais, isto é, enfrentar Trump. Incrível, né? Dizendo que Maduro foi uma clara violação da Carta da ONU, enquanto isso, a própria presidente da Venezuela está indo para Washington conversar com Trump, já está libertando os presos políticos, ou seja, está confessando que tinha preso político lá.
E o Brasil vai para o lado, mais ainda para o lado do Irã, que está em queda. Já tinha 500 mortos na hora da minha gravação desse comentário. Né? Aquela imagem fabulosa de um, provavelmente, iraniano, né? Que subiu correndo, escalou a fachada da embaixada do Irã em Londres, foi lá em cima, retirou a bandeira dos ayatolás e botou a bandeira da monarquia. Enquanto isso, o herdeiro da coroa, é uma coroa de 2.500 e poucos anos, vem lá da Pérsia, né? O herdeiro mora na Virgínia, pertinho de Washington, e queria conversar com Trump. Trump diz, agora não é conveniente, né? Deixa que o povo decida isso. Mas, enfim, o Brasil, eu não entendo. Mesmo as coisas mais prosaicas, mais claras, é hora de não se meter a se aproximar ainda mais do Irã, agora é que estão se aproximando. O Shah Reza Pahlavi é aquele da Faradiba, da Soraya, que deu... Soraya teve um monte de criança brasileira que nasceu com o nome Soraya por causa da mulher do Shah do Irã. Né? Ele morreu com 60 anos, morreu cedo, morreu no Egito, 65 anos, aliás, 60. Né? E eu lembro de uma foto, ele acendendo o cigarro da Soraya. E eu não vejo uma feminista brasileira fazendo manifestação em favor da volta dos direitos das mulheres, que na República Islâmica não tem nenhum direito, zero. E tinham todos os direitos no tempo da monarquia. De Brasília, Alexandre Garcia.